Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para examinar as Escrituras e rogamos a Deus para que Ele nos abençoe, nos dirija, nos dê discernimento, sabedoria, conhecimento da Sua vontade, para que possamos viver verdadeiramente o que Deus quer de nós. O Senhor tem colocado no meu coração um pensamento sobre a igreja, porque existem muitas divergências. As pessoas, os irmãos, muitos irmãos e irmãs, eles fazem distinção sobre estar em uma denominação, estar em outra denominação. Afinal, o que cada denominação, sendo todas cristãs, todos nós estamos procurando servir a Deus com amor, com sinceridade. O que nós temos que fazer, como que nós temos que viver, qual o nosso objetivo de vida? O que o Senhor quer de nós? Nós aceitamos a Jesus. Para que nós aceitamos a Jesus? Para a salvação. Nós aceitamos a Jesus para sermos salvos. Ele morreu por nós. Nosso Senhor entregou o sangue dele como preço pelos pecados que nós cometemos. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós não vamos mais cometer pecados, nós vamos viver em santificação, em honra, vigiando o nosso falar, o nosso viver, o nosso comportamento. Vamos procurar saber o que o Senhor quer de nós, e é justamente isso que nós vamos buscar hoje, uma pequena partezinha do que o Senhor quer que nós façamos. Não existem muitas coisas não, mas são todas igualmente importantes e necessárias na nossa vida. Nós vemos aqui, começando aqui o nosso exame sobre esse assunto, o que o Senhor quer de nós. Vamos ver no livro de Efésios, no capítulo 6, vamos ver do versículo 10 até o versículo 13, mais ou menos. A palavra de Deus nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Palavras que nós já temos ouvido muitas e muitas vezes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos sendo perseguidos, o inimigo tem armado ciladas contra nós. Que ciladas? Ciladas para você deixar de viver espiritualmente, passar a viver carnalmente. Quando a pessoa começa a viver carnalmente, ela busca os desejos da carne, ela não busca mais os desejos do Espírito, porque nós, quando aceitamos Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo e nós buscamos fazer a sua vontade. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Vem a cilada, vem o momento ali em que você é tentado, meu irmão, minha irmã, você é tentada a dar lugar à carnalidade, mas você está firme no Senhor, tem a armadura de Deus, então você resiste àquela tentação. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, a luta de todo cristão, não importa a denominação em que ele esteja ou que ela esteja, a luta do cristão é contra os espíritos malignos, as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Então a nossa confiança tem que estar em quê? Tem que estar em Deus. Não temos que estar confiados na carne, no sangue, ou seja, no conhecimento humano, porque não é contra isso que nós lutamos. Nós lutamos contra as coisas espirituais da maldade. Como diz aqui, os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que adianta eu querer saber muita coisa material, eu querer fazer tanta coisa material, eu querer buscar reforço e poder nas coisas materiais, se eu tenho que lutar contra as coisas espirituais? Contra o que é espiritual, se usa o que é espiritual. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Usar a armadura de Deus. Depois ele explica aqui: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingindo vossos lombos com a verdade é vivendo a verdade, falando a verdade, não mentindo, não enganando, não trapaceando, mas falando sempre a verdade. A verdade é aquilo que você vive, é aquilo que você faz. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Você ama seus irmãos? Amo meus irmãos. Quem são seus irmãos? Só os da minha igreja. Isso é mentira. Se você ama só os irmãos que estão na tua congregação, você não tem o Espírito Santo, porque Deus ama todos. Se você tem só amor só por uma parcela de pessoas, em você não está a verdade. Como que você está vencendo os espíritos malignos, as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais, amando só uma parcela daqueles que amam a Jesus? Eu amo Jesus. Se você não me ama, se você faz acepção porque eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo que você pensa que é tão necessário. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou combatendo contra o pecado, que é isso que o cristão tem que fazer. Nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes infernais. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu vou levar o Evangelho adiante. E meus pés estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. E eu levo o Evangelho para outras pessoas. E eu ensino que Jesus salva, e Ele salva mesmo. E eu ensino que Jesus cura, e realmente Ele cura a alma, cura o corpo, cura o espírito. Ele dá vitória, Ele nos dirige em tudo. E eu falo que para você ter tudo isso, você tem que estar na minha igreja. Isso é mentira. Você tem que ter Jesus. Jesus está em todo lugar. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não tem um povo que tem um nome sobre a face da terra. O nome que esse povo de Jesus tem e que está sobre a face da terra é o nome dele, é o nome de Jesus, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não pense que você levando a tua denominação para as pessoas, você está salvando pessoas. Não, você está tirando elas do caminho. O que nós temos que fazer então? Nós não vamos falar de carnalidade, nós vamos falar: Jesus te salva, obedeça a Jesus, Jesus é maravilhoso, aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então aí eu tenho que dizer para a pessoa a verdade: só Jesus salva, só Jesus cura. Então você tem que ler este livro, tem que fazer aquele curso. Isso não está escrito na Bíblia. Isso aí não está escrito na Bíblia. Os apóstolos, ninguém ensinou eles. Foi o Espírito Santo, assim como nós. O apóstolo Paulo falou: ninguém me ensinou. Foi o Espírito Santo que me ensinou. E conosco também é assim. O que crê, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu não tenho que fazer cursos e mandar literaturas. Nós temos no nosso site alguns estudos bíblicos. Você vai lá, estude, lê, examine e busque entender. Se você entender, viva daquela forma, ou da forma que o Senhor está te mostrando. Se você quiser viver de outra forma, você vai prestar conta do que você faz. Então, nós vemos que é muito importante conhecer a palavra de Deus, mas saber de quem nós estamos ouvindo. As pessoas trazem mensagens, eu ouço mensagens e vejo sempre a pessoa falando: compartilhe, faça isso, vem aqui e tal. Olha, veja bem o que você vai fazer, o que você está fazendo. Veja de quem você está ouvindo. Vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, a palavra de Deus diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. O que nós lemos lá em Efésios? Resistir ao diabo, resistir ao que o inimigo faz. Efésios 6, versículos 10 a 13. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satanás.
Porque não lutamos contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes infernais e lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia da tentação. E aqui está dizendo a mesma coisa. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 4. Ainda não resististes até o sangue. Não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Aí você vê uma pessoa pecando, você vê o irmão pecando, você vê o pastor que é adúltero, que é ladrão, que é mentiroso, e você fica quietinho, porque você tem medo de falar, porque senão podem te expulsar da igreja, como se estivessem te expulsando da salvação. Ao contrário, você aceitando essas coisas erradas que você vê acontecer, você não está combatendo contra o pecado. Tem que combater combater contra o pecado, se for necessário, até o sangue, resistir contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E você já se esqueceu da exortação, você já esqueceu da exortação que argumenta com todos nós como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus está cobrando de você, meu irmão, minha irmã. Você está vendo muitas coisas erradas, mas tem medo de sair da igreja. Você não sai da igreja, você é a igreja. São esses ensinamentos que as pessoas estão trazendo para o mundo aí, ensinamentos errados. Igreja é você, igreja sou eu, igreja são todos aqueles que vivem verdadeiramente o Evangelho. Não tenha medo, você vai ser expulso, você vai ser excluído, mas Jesus está fazendo isso. Onde é que Jesus disse? O que eu fiz de errado? Você não está obedecendo o pastor, você não está obedecendo o ministério, você não está obedecendo aquilo que nós estamos te mandando. Não estou. Porque isso aí é pecado, eu estou obedecendo a Jesus. Como que você aí que faz isso e que faz aquilo, e lança em rosto. Não tem que ficar com receio de falar, não. Resistir ao pecado, combater o pecado. E vocês ainda querem cobrar daquelas outras pessoas? E vocês fazendo tudo errado? Então, irmãos, irmãs, a palavra de Deus nos traz claramente a verdade. O que devemos agir, como devemos fazer. Em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, sujeitai-vos a Deus. O que Deus está falando para você hoje? Não olhe para as pessoas buscando salvação nas pessoas. Olhe para Jesus, somente para Jesus. E escute o que está sendo falado, seja quem for que estiver te falando, e você veja o testemunho dessas pessoas, e você escute e analise o que elas estão te ensinando, e se for coisa boa, você guarde para você. Se não for, você não guarde, você não faça. E se você vê a pessoa pecando, lute contra o pecado. Não aceito instrução de quem não serve a Deus. Não aceito instrução de quem está desviado da palavra de Deus, que não é templo do Espírito Santo. Não aceito. Como que Deus vai usar uma pessoa para falar com você, para ensinar você a salvação, se ela própria está no caminho da condenação? Está obedecendo o inimigo? Não resistiu ao inimigo? Se entregou nos braços de Satanás? Está obedecendo a Satanás? Fazendo toda a vontade da carne, desprezando a vontade de Deus? Não está aqui se sujeitando a Deus? Está se sujeitando ao diabo, está ensinando coisas carnais, e você vai aceitar porque eu faço parte dessa igreja? Você vai dizer, não é assim. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação, resista às doutrinas que não são de salvação, ensinamentos carnais, ensinamentos de homens, doutrinas de demônios, doutrinas de homens, que só servem para desviar as pessoas da verdade, só servem para desviar as pessoas da fé. Você não pode ter medo de servir a Deus. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós, não teve medo de entregar a sua vida. A única pessoa que não havia cometido pecado e que era digno de todo, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Filho do Deus Altíssimo, não teve medo de morrer em nosso lugar. Não teve medo de viver a verdade.
resistiu ao pecado, combateu contra o pecado até o sangue, até morrer, até ser condenado. E nós não vamos seguir a Jesus? Nós não vamos obedecer a Jesus? Não vamos ter Jesus como nosso exemplo? O exemplo é o pastor que vive aí andando de avião e tendo mansões e tendo carros do ano, trocando de carro todo ano. Esse é o representante de Jesus. O Senhor Jesus diz: fizeram a mim, farão a vós, assim como eu vivi, vivam vocês também. O Senhor não tinha onde reclinar a cabeça? Quem está buscando riqueza em Jesus vai encontrar somente as coisas, a morte. Não vai encontrar. Jesus não vai poupar essas pessoas. Jesus é justo. Ele é justo, ele é advogado agora, ele nos ajuda, nos socorre, corrige, mas chegará o dia em que ele virá como juiz e vai julgar a todos nós. O que temos a apresentar para Jesus? Senhor, eu vi todas essas coisas, mas fiquei quietinho. E você não fez a minha obra? Você não foi falar a verdade? Não se levantou contra o pecado? O que você vai dizer para Jesus? Sim, Senhor, obedeci, fui perseguido, injuriaram, falaram mentiras contra mim, fizeram todas essas coisas contra mim, fiquei muito tempo sofrendo, lutando. Não tema, meu filho, minha filha, eu passei por isso, eu sei como é. Vinde, benditos de meu Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, te dê força, sabedoria e discernimento para viver a sua santa e bendita palavra. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.